Queridos irmãos e irmãs, queridos padres, Jagan, Padre Francisco, diácono, irmãos e irmãs no Senhor, que alegria estarmos juntos neste 7º dia do novenário, em honra a Nossa Senhora do Amparo, aquela que nos ampara em todos os momentos da nossa vida. Hoje, nesse 7º dia do novenário, nos foi proposto de partilharmos um pouquinho sobre Nossa Senhora do Carmo e a virtude do silêncio. A Virgem do Carmo nos ensina a virtude do silêncio. Mas como é importante, primeiro, sabermos o que é virtude. O que significa virtude? Eu queria falar para vocês aquilo que a Igreja nos ensina, o que o Catecismo da Igreja Católica nos fala acerca da virtude. O Catecismo diz assim: a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Uma disposição habitual e uma disposição firme para fazer o bem. Portanto, a virtude, ela é uma disposição que devemos criar um grande hábito e devemos ter a firmeza e o hábito de quê? De fazer sempre o bem. Diz a palavra que Jesus, ele passou na terra fazendo bem. Como que olhamos para Jesus? Ele passou na terra fazendo bem. Hoje nós também somos chamados a esta graça de passar na terra fazendo bem, adquirirmos a virtude. Qual virtude? Hoje, a virtude do silêncio, que sem dúvida alguma a Virgem Maria tem muito a nos ensinar. Cada dia vocês têm ouvido um pouquinho sobre um título da Virgem Maria, não é? E hoje Nossa Senhora do Carmo, a beleza do Carmo, né? Como é importante a gente poder observar e ver a beleza de que a Virgem Maria, ela sempre nos aponta para o céu, ela sempre nos aponta para Cristo Jesus. A palavra Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, Carmelo, por isso Carmelo, Carmelo vem de Carmo, e é uma palavra hebraica. Carmo significa vinha, e o elo de Carmelo significa Senhor. Portanto, o Carmelo é a vinha do Senhor. Carmelo, vinha do Senhor. E nós somos a vinha do Senhor. O Senhor nos chama a estarmos unidos à Virgem Maria, vinha do Senhor. Ela nos aponta, a Virgem do Carmo nos aponta o Senhor e nos diz que nós somos a vinha dele. E nesse dia, meus irmãos, neste 7º dia do novenário, nós estamos buscando viver a virtude do silêncio. A virtude do silêncio. Tem que ser mais silêncio mesmo, né? O que significa isso? O silêncio. Irmãos, silenciar não é a gente ficar mudo, não. Mas também não é fazer barulho, né? Silenciar, a gente quando silencia, a gente silencia para poder ouvir alguém que vai falar. A virtude do silêncio não é outra a não ser silenciar para ouvir. A Virgem Maria, ela nos ensina a silenciar não pelo silêncio em si, mas a silenciar para ouvir. A Virgem do silêncio é aquela que silencia para poder ouvir. E ouvir a quem? Ouvir a Deus. Diz a palavra que a Virgem Maria guardava tudo no coração. Ela guardava no coração tudo aquilo que era necessário. Hoje em dia, meus irmãos, nós precisamos aprender muito com a Virgem Maria. Nós vivemos num tempo onde muitas pessoas falam muito e não conseguem silenciar. A gente vê isso de forma muito clara. A gente, quando entra dentro do carro, quando vai sair, a primeira coisa que faz no carro é ligar o rádio. Tem que ligar o rádio para poder ouvir uma música, ouvir alguma coisa. Chega em casa, tem que ligar a televisão para poder ver o noticiário, ou ligar um rádio para poder ouvir
até alguma coisa para não ficar naquele silêncio. Nós não conseguimos silenciar. Nós precisamos estar sempre ouvindo alguma coisa. E a Virgem Maria, ela nos ensina que é necessário fazer silêncio para nós ouvirmos a Deus, até porque Deus, ele é educado. Deus, ele não vai falar conosco enquanto nós estivermos ouvindo alguma coisa e falando também. Nós somos chamados a falar com Deus, mas somos chamados também a silenciar para poder ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Quando nós rezamos, muitas vezes a nossa oração é de que forma? Nós vamos à igreja, chegamos na igreja e vamos rezar. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, abençoa meu trabalho. Senhor, me dá saúde. Senhor, arruma o emprego do meu esposo. Senhor, abençoa. Pronto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já rezamos. Mas a gente não silenciou para poder ouvir a Deus. E a nossa oração se resume apenas em petição. Só fazemos o quê? Pedidos a Deus. O problema está aí. Porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir a Deus. E às vezes falamos, puxa, Deus não fala comigo. Eu não consigo ouvir a Deus. Mas você já silenciou o coração para ouvir a Deus? A tua oração é uma oração de pedidos, de agradecimento, de louvor e de silêncio? Ou a tua oração é justamente essa? Eu peço e peço um pouco mais, depois eu vou, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Já rezei. Não, meus irmãos, a Virgem Maria nos ensina que o silêncio também é uma oração. O silêncio também é o meio de nós silenciarmos para poder ouvir a voz de Deus. Mas também o silêncio nos ajuda a discernir as circunstâncias ao nosso redor. Quando nós falamos muito, nós não damos espaço para a reflexão, não damos espaço para o discernimento. Nós falamos muito e não conseguimos discernir. Portanto, o silêncio nos ajuda. Opa, falei, eu tenho que parar um pouquinho, respirar, soltar o ar. O que Deus faria no meu lugar nesse momento? Aquela decisão que eu tenho que tomar, o que Deus faria? Eu vou silenciar para Deus falar comigo, para Deus me dar um direcionamento, para Deus me dar um norte, para Deus mostrar o que eu preciso fazer, para Deus tranquilizar a minha alma, porque quando nós falamos, nós ficamos esbaforidos, falamos, não conseguimos nem silenciar e ao mesmo tempo não conseguimos nem ter paz no coração, porque falamos tanto. Não é verdade? Não é assim que acontece? Muito se fala. É necessário silenciar. E aqui, meus irmãos, o silêncio, ele nos ajuda a sermos homens e mulheres virtuosos. A virtude, ela é fruto de um coração que reza no silêncio também. Eu lembro uma vez com o Papa João Paulo II. Papa João Paulo II, na Santa Missa, quando a gente inicia a missa, depois do ato penitencial, tem oremos, não é assim? Oremos. E naquele momento, o Papa fez assim, ó, oremos. E silenciou. Por quê? Porque esse oremos, a oração coleta. O que significa isso? Naquele momento, enquanto você vai colocando os seus pedidos, o sacerdote vai coletando todos os pedidos para poder entregar ao Pai. Então, aquele silêncio é o tempo dele poder entregar tudo que vocês estão colocando ao Pai. E ele silenciou. E aí ele ficou. E aí as pessoas começaram a falar, e o Papa está passando mal. Ah lá, gente, o Papa, tem que ajudar o Papa, está doente, passando mal. Gente, o Papa está rezando, deixa o homem rezar. O homem está rezando, está silêncio. Ele está rezando, ele está coletando todas as intenções que estavam presentes ali e levando para Deus. Como é importante a gente orar também no silêncio. Peçamos à Virgem Maria, Virgem do Carmo, essa graça.
Quando nós falamos da vinha do Senhor, carmo, que significa a vinha, né? E o elo, que é o Senhor, celo, a importância de a gente poder pedir que possamos fazer parte da vinha do Senhor, que a gente possa, na nossa oração, ser uma oração de louvor, aprender a louvar a Deus. É outro aprendizado que precisamos fazer. A nossa oração precisa ser uma oração de louvor, aprender a louvar a Deus em todas as circunstâncias, aprender também a agradecer a Deus, oração de agradecimento. Um coração que silencia é um coração grato a Deus, é um coração que sabe louvar, porque o silêncio me faz refletir em tudo aquilo que Deus já realizou na minha vida e na minha história. O Papa Francisco diz que nós não podemos ser pessoas desmemoriadas, ou seja, eu não posso me esquecer de tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, de todas as bênçãos e graças que Deus realizou na minha vida. A Virgem Maria não esqueceu. Lembra que ela cantou o Magnificat? A minha alma engrandece ao Senhor. Aquela que sabe silenciar, sabe também glorificar. Aqueles que sabem silenciar, sabem reconhecer as bênçãos que Deus já realizou na nossa vida e na sua vida. Portanto, aprendamos também com a Virgem Maria, com a Virgem do Carmo, com a Virgem Mãe de Deus, a silenciar para nós refletirmos, a silenciar para nós agradecermos, a silenciar para nós louvarmos, a silenciar para ter paz no coração. O mundo já fala muito, o mundo vive falando com tantas informações, um carrefour de informações, mas nós cristãos precisamos silenciar, precisamos ouvir a Deus. E aí a beleza da Virgem do Carmo. A Virgem do Carmo teve a sua festa, a origem da sua festa lá no século XII. E é bonito porque um grupo de eremitas, um grupo de homens do Monte Carmelo, eles viveram um estilo de vida simples, eles viveram um estilo de vida pobre, experimentando a providência de Deus no mesmo local, Carmelo, no Carmo, o mesmo local onde o profeta Eliseu se refugiou. Meus irmãos, Nossa Senhora do Carmo, ela apareceu a São Simão Stock. E ali, o Carmo é o lugar onde Eliseu se refugiou para poder ouvir a Deus. Foi naquele monte. Nós também precisamos ter o nosso monte, para nós nos refugiarmos com Deus. Qual é o seu monte? Qual é o monte que você tem na sua casa? Talvez o seu monte é o seu quarto, aonde você precisa parar um pouquinho para poder rezar. Eu lembro de um casal que tem, né, os seus filhos, e os filhos eram pequenos, tinham por volta de 7 anos, 8 anos de idade. E os pais, toda noite, eles tiravam 10 minutos para poder rezar. O casal, os dois, o pai e a mãe, rezava com os filhos, mas tinha um momento do casal para poder rezar. E eles ensinavam aos filhos justamente isso. Meus filhos, agora papai e mamãe vão rezar. Não, ninguém pode interromper a nossa oração, porque Deus é mais importante do que tudo. E uma vez, nesse momento que os pais estavam rezando, no seu cantinho oracional, chegou visita na casa deles. E aí, a visita, a família, amigos, né, da própria família. Mas cadê seu pai e sua mãe? Não incomode meu pai e minha mãe, que eles estão conversando com Jesus. Eles falaram que não pode incomodar. Fica sentado, quando eles acabarem, eles vão vir. As crianças aprenderam que nós precisamos também, os pais ensinaram a silenciar e a reservar momentos de oração com Deus, momentos de silêncio com Deus. As crianças precisam aprender desde pequeno. E quem deve ensinar isso? As crianças. E aqui um parêntese, meus irmãos. Não são apenas os catequistas da igreja, não. Porque os catequistas da igreja ficam apenas 1 hora e meia com seus filhos. Mas quem fica 24 horas é você, pai. É você, mãe. Se você, pai, você, mãe,
não ensina em casa o seu filho, não é uma hora na semana que a gente vai fazer milagre. Porque às vezes acham que os catequistas precisam fazer milagres. Os catequistas fazem aquilo que é possível, mas você, pai, você, mãe, precisam também fazer a parte de vocês. Os seus filhos em casa, eles veem vocês rezando. Os seus filhos sabem rezar, porque eles só vão saber rezar se vocês ensinarem eles a rezar. Porque não basta, meus irmãos, a gente querer trabalhar para poder comprar o melhor telefone, comprar a melhor roupa, comprar o melhor sapato. Isso é muito bom, se pode, faça sim. Mas se ficar apenas nos bens materiais, quando eles crescerem, eles vão dar para os filhos apenas os bens materiais e não vão dar Deus, porque não receberam Deus de vocês. Esse é o grande problema. Hoje nós vivemos num mundo onde nós queremos sempre amar o outro, dando algo para ele. Ame o seu filho dando Deus para eles. Ame seus filhos ensinando eles a rezarem. Amem seus filhos ensinando a virtude do silêncio dentro de casa. Amem seus filhos ensinando a louvar a Deus com a vida deles. Amem seus filhos ensinando a agradecer a Deus mesmo diante de uma situação difícil que está passando. Aprender a louvar a Deus em todas as circunstâncias. E isso só é possível quem aprende o silêncio, quem vive a virtude do silêncio. E eu vou repetir para você, o silêncio, o catecismo da Igreja Católica nos diz que o silêncio, a virtude, é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Nem sempre é fácil, nem sempre é bom. Tem dia que a gente não quer fazer o bem, que a gente está cansado, que não é fácil. Por isso que tem que ser um hábito. O hábito, meu irmão, nos ajuda a criar virtude. Não adianta você dizer, vou ser virtuoso, vou dormir e vou acordar virtuoso. Não é assim. A virtude não se faz de um dia para o outro. A virtude é fruto de um hábito. O hábito é fruto de uma disciplina, ou seja, disciplina se torna hábito e hábito se torna virtude. Não queira ser virtuoso sem você ter hábito, sem você ter disciplina. O grande ponto fulcral da questão é aprender a disciplina. Sejamos disciplinados na oração. E aqui o padre não está dizendo que a oração tem que ser só silenciosa, não. O silêncio é fundamental. Mas depois de silenciar, de ouvir a Deus, você pode fazer como a Virgem Maria. A minha alma engrandece o Senhor. Leve a Deus o seu louvor, a sua gratidão, a sua adoração a Deus, como a Virgem Maria fez. Isso é fundamental. Isso deve acontecer entre nós. É bonito porque o Monte Carmelo é a famosa montanha que fica na Palestina, e justamente aonde Eliseu aonde Elias e Eliseu fizeram a sua história com Deus, fizeram a sua história com o nosso Senhor. E aqui eu quero enfatizar mais uma vez, assim como Elias e Eliseu fizeram história com Deus no Monte do Carmo, no Monte Carmelo, nós precisamos também fazer a nossa história com Deus no nosso monte, seja no monte da nossa casa, seja no nosso quarto, seja no oratório que nós temos na nossa casa. Como seria bom se toda casa tivesse um oratóriozinho para poder rezar. E oratório não é ter coisas grandiosas não, um cantinho pequeno com uma imagem, com uma cruz, a palavra de Deus, o terço, aquele lugarzinho ali reservado para você estar em comunhão com Deus. A sua casa, quando alguém chega, as pessoas conseguem perceber que a sua casa é uma casa cristã. A sua casa, ela tem sacramental ali dentro. As pessoas conseguem perceber que aqui mora um católico, aqui mora um cristão, por ver sinais sagrados dentro de casa. Nós precisamos disso. Nós não podemos perder a essência católica. Não podemos perder essa beleza que a igreja nos apresenta, que são os sacramentais. Portanto, se você pode, no teu cantinho,
Padre, mas minha casa é pequena, eu não estou pedindo um cômodo para poder fazer. Tem que fazer um cômodo para isso. Um lugarzinho pequenininho, se tiver um lugarzinho pequenininho ali, até mesmo numa mesinha que você tem, pega, reserva um pedacinho, coloque ali uma cruz pequena, coloque ali a Bíblia, coloque o seu terço, que ali seja o teu refúgio, ali seja o teu Monte Carmelo, para você fazer a sua história de amor com Deus, para você silenciar o teu coração, para você louvar a Deus. Isso é fundamental para todos nós, meus irmãos. Foi assim que aconteceu. E a Virgem do Carmo apareceu a São Simão Stock quando aquele povo eremita estava sendo perseguido, uma perseguição muito grande, e justamente por causa da perseguição eles se refugiaram no Monte Carmelo. Hoje nós vivemos também muitas perseguições, nós vivemos momentos muito difíceis. Nós precisamos nos refugiar em Deus, nós precisamos nos refugiar na Virgem Maria, aprender dela e deixar que ela nos cubra com o seu manto sagrado. Quanto mais nos aproximamos da Virgem Maria, mais nós aprendemos a amar e a adorar a Jesus Cristo, porque a missão dela é sempre apontar o seu Filho amado Jesus. Portanto, sejamos mais devotos de Nossa Senhora, sejamos mais amigos da Virgem Maria, sejamos filhos de Nossa Senhora, para que ela nos ensine sempre a apontar Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, aquele que morreu e ressuscitou, está vivo no meio de nós. Que São Simão Stock possa interceder por nós, para que nos momentos difíceis de perseguição a gente não se desespere, pelo contrário, mas no momento difícil da sua vida, se refugie em Deus. O problema é que na hora do desespero a gente esquece de Deus, esquece de tudo. Não. São Simão nos ensina, nos momentos difíceis, se refugie naquele que pode solucionar os seus problemas, naquele que pode mudar a situação, aquele que pode dar sentido à sua vida, aquele que tem a última palavra, mesmo que as dificuldades sejam grandes. Meu irmão, minha irmã, quem tem a última palavra é Jesus, o Senhor dos Exércitos. Ele tem a última palavra sobre a sua vida. É Ele quem vai te governar, Ele que vai mostrar o caminho. Lembra daquela passagem da tempestade acalmada? Os apóstolos ficaram desesperados dentro do barco, porque eles estavam olhando para fora, estavam olhando a tempestade. Quantas vezes nós somos assim? Nós olhamos para fora, enxergando a tempestade, mas quando nós olhamos para dentro, nós vamos enxergar um Deus que permanece dentro do barco. Ele está no mar, Ele está no barco, Ele está na barca da igreja, Ele está na barca da sua casa. Não fique olhando para fora, mas olhe para dentro. Olhe para dentro de si. Existe um Deus aqui dentro. E Santo Agostinho, ele nos diz: eis que procurava fora aquele que estava dentro. Ó beleza antiga e sempre nova, eis que procurava lá fora. Só que quando eu procuro lá fora, eu vou ver a tempestade. Mas quando eu olho para dentro, eu vou encontrar aquele que acalma a tempestade, aquele que traz a bonança para o nosso coração. Mas isso é possível se silenciarmos um pouquinho a nossa vida. E como gesto concreto da missa de hoje, faça essa experiência, nem que seja 5 minutinhos do seu dia. Quando você rezar, faça sua oração, faça seus pedidos, agradeça a Deus, mas silencie um pouquinho. Leia o Evangelho ou o Salmo do dia e tira ali um versículo que tocou o teu coração. Leia novamente aquele versículo, feche os seus olhos e silencie o teu coração. Deixe aquela palavra penetrar na tua alma, possa ruminar e você colocar em prática e buscar viver aquele versículo que te chamou a atenção no teu dia a dia. E dessa maneira, meus irmãos, sem dúvida alguma, nós seremos cristãos virtuosos e com essa virtude tão importante nos dias de hoje, a virtude do silêncio. Que a Virgem do Silêncio, que a Virgem do Carmo interceda por cada um de nós, para que os barulhos deste mundo não nos atrapalhem na experiência e na intimidade com o Senhor Jesus. Quando o barulho for grande, lembre-se, vá para o Monte Carmelo, porque lá é o lugar do silêncio, lá é o lugar da intimidade. Você precisa também ter na sua casa, em algum lugar, o Monte Carmelo, para fazer a sua experiência com Deus,
silenciar o coração e ouvir a voz do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.